Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro do profeta Jeremias, nosso 55º encontro. Trabalhamos o livro de Jeremias, capítulo 24, do versículo de 1 a 10. É praticamente todo o capítulo 24. Deus quer a conversão. O capítulo 24 nos conduz ao período que sucede à primeira deportação do povo de Judá para o exílio da Babilônia. Esse texto é datado do ano 598, que oferece um anúncio de consolação para aqueles que foram exilados para a Babilônia. A visão das cestas de figos, em parte bons e em parte ruins, que encontramos no versículo 24, no capítulo 24, do versículo de 1 a 4, os que foram exilados nessa época são os figos bons. Aqueles que foram exilados nessa época são os figos bons, pois eles já foram castigados e podem se converter. Os que permaneceram em Judá na terra e não foram exilados são os figos ruins, que se consideram justos, não necessitados de conversão, por não terem sido exilados. O rei Sedecias, que ficou, Nabucodonosor levou Joaquim para o exílio e deixou o rei Sedecias para ser rei em Judá. Judá se tornou vassalo da Babilônia. Então, o rei Sedecias procura se aliar depois ao Egito, traindo a aliança que havia feito com Nabucodonosor. Isso está no ano 598 a.C. Depois dele ter jurado submissão à Babilônia, jurado em nome dos deuses e em nome de Javé. E assim ele tenta uma rebelião contra a Babilônia. Os que permanecem em Judá tentam fugir do castigo e sofrerão, então, novamente a invasão da Babilônia. A segunda vez que Nabucodonosor vai invadir, então, Babilônia. Vamos fazer a nossa leitura do texto. Deus quer a conversão. Javé me mostrou 2 cestos de figos colocados na frente do templo. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, exilou Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá. Jeconias é Joaquim, também chamado Joaquim, com seus chefes, ferreiros e serralheiros, e os levou para a Babilônia. Nós podemos ver por que eles levou, por que Nabucodonosor levou os ferreiros e serralheiros, para não fabricarem armas. Um dos 2 cestos tinha figos muito bons, como do princípio da colheita. O outro continha figos ruins, tão ruins que não serviam nem mesmo para comer. Javé me disse: "O que é que você está vendo, Jeremias?" Eu respondi: "Figos. Os figos bons são muito bons. Os figos ruins são muito ruins. Tão ruins que não servem para comer." Então veio a mim esta palavra de Javé. Assim diz Javé, o Deus
de Israel. Eu considero bons, semelhantes a estes figos bons, os exilados de Judá, que eu expulsei deste país para o país dos caldeus, isto é a Babilônia. Lançarei o meu olhar sobre eles, para o bem deles. Vou trazê-los de volta para este país. Vou restabelecê-los para nunca mais destruí-los. Vou plantá-los para nunca mais arrancá-los. Darei a eles um coração capaz de me conhecer, pois eu sou Javé. Eles serão meu povo e eu serei o Deus deles. Se eles se converterem para mim de todo o coração. Como se trata estes figos ruins, tão ruins que nem serve para comer. Assim diz Javé. De igual modo, tratarei as Sedecias, rei de Judá, e seus chefes, ao resto de Jerusalém, aos que ficaram no país e aos que foram morar no Egito. Eu os tornarei motivo de espanto para todos os reis do mundo, para todos os reinos do mundo, motivo de vergonha, de provérbio, de caçoada e de maldição em todos os lugares para onde eu os expulsar. Enviarei contra eles a espada, a fome, a peste, até desaparecerem da face da terra que eu tinha dado a eles e a seus antepassados. Vamos então tentar entender este texto fazendo o comentário. Versículo 1. Javé me mostrou 2 cestos de figos, colocados na frente do templo. Isto aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, exilou Jeconias, isto é, Joaquim, filho de Joaquim, rei de Judá, com seus chefes, ferreiros e serralheiros, e os levou para a Babilônia. A primeira deportação dos judeus para a Babilônia traz um problema teológico para o profeta. O reino de Israel foi destruído pela Síria. Ao ser destruído o reino de Israel, que era o reino do norte, alguns cidadãos foram para o desterro. Outros ficaram no país, onde se mesclaram com colonos que foram ali implantados. Alguns buscaram refúgio em Judá, se incorporando assim ao povo de Judá. Agora, Nabucodonosor levou para o exílio as autoridades da classe alta. Aqueles que foram enviados ao exílio por ordem de Deus, então se pensavam que eles eram os culpados. Eles receberam o que mereciam. E assim se pensava que eles não eram mais povo do Senhor. Aqueles que ficaram na terra, que não foram exilados, era uma classe baixa e de humildes. E por isso eles se julgavam os bons. Os ruins, eles diziam, os ruins, eles foram para o exílio. Nós, que somos os bons, é que ficamos na terra. Os maus foram, então, mandados para a Babilônia. Então, eles acreditavam que aqueles que ficaram eram bons e sentiam, assim, uma falsa confiança. Invocavam, assim, o apelo à eleição.
Aqueles que foram considerados bons se tornaram incapazes de se converter e, por isso, serão rejeitados por Javé. Alguns se refugiaram no Egito, através da busca do faraó do Egito, para poder fazer uma aliança para lutar contra a Babilônia e assim libertar Israel do jugo da Babilônia. Eles esperavam então depois voltar para a pátria. Na visão colocada, ao profeta, vemos 2 cestos de figos. Esses cestos foram colocados diante do templo. Sugere assim que os figos eram ofertas, eram as primícias. E tem a ver esta visão com os destinos daqueles que ficaram na terra, como também o destino daqueles que foram para o exílio. Versículo 2. Dos 2 cestos tinha figos muito bons, como do princípio da colheita. O outro continha figos ruins, tão ruins que não serviam nem mesmo para comer. Na visão, há uma oferta diferente. Enquanto um cesto tinha figos bons, primícias, oferecidas ao templo, o outro continha figos ruins, que não serviam nem para comer. Esses figos ruins são aqueles que permaneceram em Judá e não foram para o exílio, neste primeiro exílio. São 3 exílios, este foi o primeiro. Versículo 3. Javé me disse: o que é que você está vendo, Jeremias? Eu respondi: figos. Os figos bons são muito bons. Os figos ruins são muito ruins. Tão ruins que nem serve para comer. Na visão segue o diálogo entre Javé e Jeremias sobre a visão dada ao profeta. O profeta observa as 2 qualidades de figos colocadas nos 2 cestos. Versículo 4. Então veio a mim essa palavra de Javé. Javé então dirige ao profeta, revelando-lhe então o sentido da visão. Versículo 5. Assim diz Javé, o Deus de Israel: eu considero bons, semelhantes a esses figos bons, os exilados de Javé, que eu expulsei deste país para o país dos caldeus. Javé apresenta que os figos bons são aqueles que foram enviados para a Babilônia, nessa primeira deportação, por ação de Javé, que consentiu que eles fossem exilados. Versículo 6. Lançarei o meu olhar sobre eles, para o bem deles. Vou trazê-los de volta para este país. Vou restabelecê-los, para nunca mais destruí-los. Vou plantá-los, para nunca mais arrancá-los. Assim os figos bons são os exilados. Eles são agora a porção escolhida do povo que vão constituir o novo Israel. Destruir e plantar faz parte da missão de Jeremias, que nós podemos encontrar no capítulo 1, do versículo 10, que diz assim: hoje eu estabeleço você sobre as nações e reinos, para arrancar e arrasar, para demolir e destruir, para construir e plantar. Os figos bons que Javé conduziu ao exílio retornarão. Javé irá trazê-los de volta, onde eles se restabelecerão
serão plantados e não mais arrancados. Jamais serão novamente mandados ao exílio. Versículo 7. Darei a eles um coração capaz de me conhecer, pois eu sou Javé. E serão meu povo, eu serei o Deus deles. Se eles convertessem para mim de todo o coração. Aqui encontramos uma condição única para o retorno ao país, à terra prometida. Para a volta se exige conversão. Somente assim o novo Israel poderá retornar, se for fiel à aliança, porque Javé vai mudar o coração de Israel. Só quando Israel conhecer Javé, observar a sua lei de todo o coração, dada essa lei dada por meio da aliança, é que Israel poderá voltar. A mudança do coração será o centro da nova aliança. O coração é o lugar da mente racional e da vontade. Versículo 8. Como se trata a estes figos ruins, tão ruins, que nem serve para comer, assim diz Javé. De igual modo, rejeitarei as Sedecias, rei de Judá, e seus chefes, ao resto de Jerusalém, aos que ficaram no país e aos que foram morar no Egito. Os figos ruins são aqueles que ficaram em Judá e não foram levados para o exílio. Tanto o rei que ficou, esse rei foi colocado por Nabucodonosor, colocado no trono. Judá agora é vassalo da Babilônia. Então, os chefes que ficaram depois de 598, não vão escapar, nem reis, nem nobres. Eles achavam que era a porção escolhida, porque haviam escapado do exílio. Então, eles, no momento, começaram a atrair a aliança feita com a Babilônia, com o rei Nabucodonosor. Eles procuravam fazer aliança com o Egito, para se verem livres da vassalagem da Babilônia. Versículo 9. Eu os tornarei motivo de espanto para todos os reinos do mundo, motivo de vergonha, de provérbio, de caçoada e de maldição, em todos os lugares para onde eu os expulsar. Os figos maus receberão a sentença de Javé. Serão condenados. E em todo o mundo, reinos, depois de derrotados e enviados ao exílio, serão amaldiçoados. Eles se tornarão um exemplo terrível. Se tornarão uma injúria, uma maldição. Versículo 10. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até desaparecerem da face da terra, que eu tinha dado a eles e a seus antepassados. O povo que ficou em Judá, o cesto de figos estragados, aliás, os figos estragados, receberão a sentença de morte. Os que escaparem da espada, da guerra, vão morrer de fome. Aqueles que nessa guerra escaparem da fome, vão morrer de peste. O destino deles, porque condenados, será o desaparecimento da face da terra. Será tirado deles a terra, a herança que Javé tinha dado aos seus antepassados. Então, essa é a leitura que nós fizemos do profeta Jeremias. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.